Existe um rio que não corre para o mar. Um rio que desaparece no coração do deserto. Um rio que, em vez de morrer, ele gera vida. Da seca implacável da África Austral, nasce um dos maiores milagres naturais da Terra, o Delta do Okavango, em Botsuana. E hoje, você vai entender por que este lugar é considerado o paraíso selvagem mais extraordinário do continente. Tudo começa a mais de 1000 quilômetros dali. Nas terras altas de Angola, as chuvas tropicais entre novembro e março alimentam pequenos cursos d'água que se unem e formam o rio Cubango. À medida que ele avança, transforma-se no Okavango, carregando consigo a força silenciosa das tempestades africanas. O rio cruza regiões remotas, passa pela estreita faixa da Namíbia e segue rumo ao sul, onde o árido deserto do Kalahari domina a paisagem. É ali que o inesperado acontece. Em vez de buscar o oceano, o rio encontra uma vasta planície arenosa. O terreno plano e as antigas falhas geológicas fazem com que a água se espalhe lentamente, dividindo-se em inúmeros canais, lagoas e pântanos. Forma-se então um dos maiores deltas interiores do planeta, alcançando mais de 20.000 quilômetros quadrados em anos de cheia intensa. Mas a verdadeira singularidade do Okavango não está apenas em seu destino, e sim no momento em que ele chega. As chuvas que caíram em Angola entre dezembro e março iniciam uma jornada lenta. A água percorre mais de 1000 quilômetros ao longo de 3 a 4 meses antes de alcançar o delta. Quando finalmente chega, entre maio e agosto, a Botsuana já atravessa a estação seca. O calor aumenta. As lagoas temporárias desaparecem. A vegetação começa a perder o vigor. E então, quase como um sopro de renovação, o nível dos canais sobe. Primeiro discretamente, depois de forma ampla, cobrindo planícies inteiras e elevando a água em até 2 metros em determinadas áreas. Esse fenômeno anual, conhecido como o pulso do Okavango, sustenta toda a dinâmica do delta. Se a água viesse antes, encontraria excesso. Se chegasse tarde, encontraria escassez extrema. Esse ajuste natural cria um dos sistemas ecológicos mais eficientes da África. E quando a água se espalha, ela envia um sinal invisível que ecoa por todo o deserto. Capins verdes brotam nas margens recém-inundadas. Árvores absorvem nutrientes trazidos pela enchente. Insetos multiplicam-se rapidamente. Logo depois, surgem os grandes viajantes. Manadas de elefante africano deixam áreas secas do Kalahari e caminham em direção ao delta.
Botsuana abriga uma das maiores populações desses gigantes no continente. Eles chegam para beber, para se alimentar e para ensinar aos filhotes as rotas ancestrais que garantem sobrevivência. Mas os elefantes fazem mais do que aproveitar a água. Ao derrubar árvores e abrir trilhas, moldam o ambiente, criam clareiras que permitem o crescimento de novas plantas e facilitam o deslocamento de outras espécies. O delta não é apenas cenário, é um organismo vivo sendo constantemente remodelado. E onde há alimento abundante, outros habitantes logo aparecem. Antílopes, adaptados a terrenos alagados, deslocam-se com agilidade na água rasa. Seus cascos alongados oferecem vantagem onde o solo é instável. Búfalos formam grandes rebanhos, transformando as planícies em campos pulsantes de movimento. Zebras e gnus aproveitam os pastos renovados, enquanto girafas alcançam folhas nas ilhas mais elevadas. A fartura, no entanto, traz um desafio. Quanto maior a concentração de animais, maior a competição e maior o risco. A água oferece alimento, mas também limita rotas de fuga. Em algumas áreas, canais estreitos tornam-se corredores naturais, onde qualquer descuido pode ser fatal. O leão atravessa canais nadando para alcançar ilhas onde antílopes se concentram. Alguns grupos especializaram-se na caça de búfalos em terrenos alagados. Uma tarefa que exige coordenação e força. O leopardo prefere outra estratégia. Diferente do leão, ele caça sozinho. Nas ilhas arborizadas do delta, utiliza galhos altos como torres naturais de observação. Dali, observa cada movimento das presas que se aproximam para beber ou atravessar os canais rasos. Quando identifica a oportunidade perfeita, o leopardo desce em silêncio absoluto. Cada passo é calculado. Cada músculo permanece tenso. A emboscada acontece em segundos. Um salto rápido, preciso. E a presa é derrubada antes mesmo de entender o que aconteceu. Mas o desafio não termina ali. No delta, muitos predadores podem disputar a mesma refeição. Leões, hienas e até crocodilos podem aparecer atraídos pelo movimento. Por isso, o leopardo age rápido. Com uma força impressionante, ele arrasta a presa para o alto de uma árvore, longe do alcance de outros caçadores. Lá em cima, entre os galhos, ele garante algo raro na natureza selvagem, uma refeição conquistada e protegida. Entre os predadores do delta, poucos são tão eficientes quanto o cão selvagem africano. Diferente dos grandes felinos, que dependem de emboscadas, esses caçadores confiam na cooperação e na resistência. Antes da caçada, a matilha se reúne em um breve ritual. Aproximam-se, vocalizam suavemente e trocam contatos rápidos entre si. É uma forma de sincronizar o grupo antes da perseguição. Quando partem, a velocidade impressiona. Podem correr a mais de 60 km por hora e manter a perseguição por longas distâncias. No delta do Okavango, utilizam o próprio terreno como aliado.
Enquanto alguns pressionam a presa por trás, outros surgem pelas laterais, guiando o animal para áreas alagadas, onde a fuga se torna mais difícil. Quando a presa começa a perder força, o cerco se fecha. Os cães selvagens não costumam abater o animal antes de se alimentar. Eles dominam rapidamente a presa e começam a comer quase imediatamente. Uma estratégia que permite consumir a maior parte da carcaça antes que predadores maiores apareçam. Em poucos minutos, quase nada resta. Depois da caçada, os adultos retornam ao abrigo e alimentam os filhotes e membros mais fracos da matilha, regurgitando parte da refeição. Mesmo em meio à dureza da natureza, a sobrevivência desses caçadores depende de uma forte união entre todos do grupo. Mas nem toda a vida do delta se move sobre as planícies ou entre as árvores. Em muitos lugares, o verdadeiro domínio pertence à água, e sob sua superfície aparentemente tranquila, vivem alguns dos habitantes mais poderosos do delta do Okavango. O crocodilo do Nilo é um dos caçadores mais antigos do planeta, praticamente inalterado. Nas águas do delta, ele se move quase invisível. Apenas os olhos e as narinas rompem a superfície enquanto aguarda o momento certo. Quando o ataque acontece, é explosivo. Em uma fração de segundo, o crocodilo emerge com força impressionante, prende a presa com suas mandíbulas poderosas e a arrasta para dentro da água. Para muitos habitantes do delta, atravessar a água significa enfrentar um risco silencioso. Mas mesmo um predador tão temido compartilha essas águas com outro gigante. Durante o dia, o hipopótamo permanece quase totalmente submerso, descansando nas lagoas e canais para escapar do calor africano. Mas quando o sol se põe, ele deixa a água e caminha pelas planícies em busca de alimento. Apesar da aparência tranquila, o hipopótamo está entre os animais mais territoriais da África. Machos dominantes defendem trechos inteiros de rios e lagoas, enfrentando rivais com bocas gigantescas e dentes que podem ultrapassar 30 centímetros. Mas seu papel no delta vai além da força. Ao se deslocar constantemente entre canais e lagoas, os hipopótamos criam verdadeiros caminhos aquáticos. Essas trilhas ajudam a manter a circulação da água e permitem que peixes e outras espécies se movimentem pelo ecossistema. Sem perceber, esses gigantes ajudam a moldar o próprio delta. E acima da linha d'água, pequenas construções moldam o destino de muitos. Montes de cupins transformam-se, com o tempo, em ilhas permanentes. Sedimentos acumulam-se, sementes germinam e árvores crescem. Essas elevações tornam-se refúgios durante as cheias. Servem como áreas de descanso para leoas, guepardos, abrigo para leopardos e pontos estratégicos para aves. Sem essas ilhas, a inundação seria excessiva para muitas espécies. Elas são o equilíbrio entre terra e água. Nas áreas mais abertas do delta do Okavango, um predador observa o horizonte com atenção absoluta. É o guepardo, o animal terrestre mais rápido do planeta. Diferente de outros grandes felinos, ele não possui a força necessária para dominar presas maiores. Sua sobrevivência depende de algo muito mais delicado: o momento perfeito. Do alto de um pequeno monte ou entre a vegetação baixa, o guepardo analisa cada movimento das manadas. Quando encontra o alvo ideal, geralmente um jovem antílope ou uma presa distraída, ele se aproxima lentamente, reduzindo ao máximo a distância.
Então, em um instante, tudo muda. O corpo se projeta para frente e a corrida começa. Em poucos segundos, o guepardo pode ultrapassar 100 km por hora. Sua coluna flexível funciona como uma mola, ampliando cada passada, enquanto a cauda ajuda a manter o equilíbrio em curvas rápidas. Mas essa velocidade tem um preço. O esforço é extremo e dura apenas alguns segundos. Se a perseguição se prolongar demais, o predador precisa desistir. Quando o ataque funciona, o guepardo derruba a presa rapidamente, tentando garantir a refeição antes que outros predadores apareçam. Porque no Delta, a competição nunca está longe. Leões, leopardos e até hienas podem roubar a caça se tiverem a oportunidade. Por isso, cada corrida é uma aposta. Uma explosão de energia que decide, em poucos instantes, se o dia termina em sucesso ou em fome. Mas para compreender verdadeiramente a importância do Okavango, é preciso olhar além das caçadas, além das disputas e além da luta diária pela sobrevivência. Porque este rio que desaparece no deserto sustenta algo muito maior: a própria continuidade da vida. O Okavango poderia ter seguido até o oceano, mas escolheu se espalhar. Escolheu transformar o deserto em refúgio. Escolheu sustentar milhares de espécies. Escolheu manter um dos sistemas mais ricos do continente africano. Seu pulso anual conecta chuva e seca, presa e predador, terra e água. Se esse fluxo cessar, o impacto ultrapassa fronteiras. Afeta populações, animais, economias locais e o equilíbrio ambiental da região. Enquanto a água continuar chegando, mesmo após meses de viagem silenciosa, o Delta permanecerá como um dos maiores símbolos de resistência natural da África. E se você valoriza histórias como essa, que revelam a força e a fragilidade do nosso planeta, deixe o seu like, compartilhe este documentário, comente o que mais chamou sua atenção e inscreva-se no canal. Porque quanto mais longe formos juntos, mais histórias extraordinárias como esta poderemos trazer até você. Nos vemos no próximo mergulho pela vida selvagem.